Graça e paz, amém, irmãos? Mais uma vez estamos juntos para firmarmos nossos pés na rocha eterna da palavra de Deus. Ontem mostramos mais um vídeo onde tínhamos uma tradutora bem invocada, que deu um show de tradução. Lembrando, queridos, que isso é no Pará e essa etnia de índios, mundurucus, eles não falam em português. As mulheres, nenhuma sabe falar uma palavra em português. Só uns 4 homens da aldeia que falam um pouquinho. Esse que estava traduzindo para mim é o Fernando. Então estamos discipulando ele para ser o obreiro e futuramente o pastor lá na aldeia. Como vocês viram, é um trabalho difícil, não é fácil, é muito caro, é muito longe. Só de carro em estrada de chão, eu viajo 790 quilômetros. Deixa o carro lá e pega aquela canoa. Mais 7 horas de viagem, sem nenhuma cobertura, no sol, lá região de mata, tem muitas chuvas assim, que a gente não espera, relâmpagos, trovão, tudo a gente segura aqui na cabecinha, por isso que a minha cabecinha também é desgastada de segurar essas paradas. Porém, é algo especial para mim, é algo que eu gosto de fazer. Eu vou lá, um mês sim, outro não. Glória a Deus. Muito bem, eu sei que o tempo está hoje acelerado, os relógios estão estressados hoje, e por isso nós vamos correr um pouquinho, aproveitar o tempo, porque nós ainda queremos compartilhar uma palavra de Deus, porque exatamente por isso que estamos juntos nesse dia para isso. Então eu queria falar com vocês sobre um tema muito gostoso na Bíblia, chamado de a importância da reconciliação. Meu tema hoje à noite é a importância da consolidação. Muito bem. Então veja bem, pense e se puder fale para mim, qual é a reação de uma família que está esperando um bebê? O que rola, o que acontece, o que passa em uma família que está esperando um bebê? Com certeza há uma movimentação, uma expectativa enorme. Se eu entendi direito, o apóstolo já até comprou presente para a criança que ainda vai nascer. Então, é esse ambiente onde está se esperando o bebê. Como você acha que deve ser a chegada de um bebê na família espiritual? É de qualquer jeito? É sem organização? Se vira, vá nascendo aí, se vira e tá, vá procurar no supermercado leitinho. É assim que é para ser, irmãos? Não. Então deve ser a mesma reação, a mesma expectativa, o mesmo nível para os bebês que estão chegando na família de Deus. Para os bebês que estão chegando na família espiritual, deve ser a mesma movimentação, deve ser a mesma correria, deve ser o mesmo nível de festa, deve ser o mesmo nível de alegria, deve ser o mesmo nível de celebração, porque alguém está deixando o diabo para trás, está deixando a vida velha e está agora sendo introduzida na igreja viva de Jesus Cristo, para ser alguém na vida e ser uma bênção no reino de Deus. Deve ser uma farra muito louca, meus irmãos, nos nossos cultos, quando as pessoas vêm na frente entregar a vida para Jesus. Não deve ser um negócio assim, tipo um funeral, não. Amém?
Este momento deve ser um momento marcante na vida de uma pessoa que vem do mundão e tem a sua primeira experiência no corpo de Cristo, que é a igreja de Jesus. Essas pessoas devem ser marcadas pelo verdadeiro amor de Deus, demonstrado pela igreja, pelas células e, no geral, por todas as pessoas. O que você acha que Deus acha desse momento? O que você acha que Deus acha sobre esse momento? Eu queria agora levar você para a palavra. Olhe comigo, abra sua Bíblia aí, segure aí, que nós vamos ficar um pouco neste texto em Atos capítulo 9. Veja o que Deus acha sobre esse momento da consolidação, queridos. Atos capítulo 9, correndo por causa do tempo, Atos capítulo 9, versículos 10 e 11. Olha o que Deus acha sobre isso. Podemos ler? Atos capítulo 9, versículo 10 e 11. Ora, havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. Disse-lhe o Senhor numa visão: Ananias. Ao que respondeu: Eis-me aqui, Senhor. Então o Senhor lhe ordenou, escute isso, então o Senhor lhe ordenou: dispõe-te e vai à rua que se chama Direita, na casa de Judas, procura por Saulo, apelidado de Tarso, pois ele está orando. Olha que revolução na Bíblia, o valor que Deus dá para o momento de uma consolidação, para o momento onde uma pessoa decide entregar a vida a Jesus e se inserir na vida da igreja, ou estar inserida na vida do reino a partir daquele momento. Olha o valor que Deus dá. Deus, Jesus, queridos, do céu, bateu uma linha para um discípulo chamado Ananias e deu os detalhes do endereço para que ele fosse com urgente. Na verdade, foi uma ordem de Jesus: vá lá agora. E está aqui os detalhes. Isso significa, meus amados, isso fala da grande importância desse momento da consolidação. Então o Senhor lhe ordenou, tudo, queridos, por causa da seriedade do momento. É um momento espetacular, é o momento de um parto espiritual. O que acontece com um bebê quando nasce? Vamos dizer, é diferente da aldeia indígena, que lá as mulheres têm as crianças e algumas vezes sozinhas, e lá na aldeia, na cultura deles, uma menina completou 12 anos de idade, já pega um rapazinho para formar uma família. É com 12 anos. E ela vai ter filhos até cair os dentes. E esses filhos é que vão ajudar na sobrevivência, porque o único dinheiro que eles pegam lá é de receber aquela migalhinha da Bolsa Família. Então uma criança, para eles, é preciosa financeiramente. Então, para nós é outro nível. Ou seja, no Rio de Janeiro, toda criança que nasce é no hospital. Agora, é de qualquer jeito? Não. No mínimo, na sala de parto, no mínimo, tem 3 pessoas altamente preparadas, altamente treinadas para cuidar especificamente, para se dedicar especificamente pelaquela única criança que está nascendo naquele momento. Você começa a perceber na Bíblia que Deus dá o mesmo valor para um parto espiritual.
Deus dá o mesmo valor para o novo nascimento, para a hora da consolidação, para a hora que a pessoa decide. Então tem que ter uma equipe também preparada, com todas as bandejas necessárias de equipamentos, para de imediato consolidar esta pessoa. Assim deve ser, queridos, na igreja de Jesus. O que Jesus disse no versículo que lemos: dispõe-te, Ananias, dispõe-te agora. Isso fala da grande importância de estarmos sempre disponíveis para consolidarmos as pessoas que estão chegando agora para a igreja de Jesus. Outro detalhe, outra informação dada por Jesus ao discípulo Ananias: vai à rua que se chama à direita, na casa de Judas. Detalhes importantes, queridos. Em Santarém, isso é levado bastante a sério. Hoje, nos cultos na cidade, me parece que 66 cultos na cidade, hoje domingo. Amanhã, 9 horas da manhã, estão os pastores com uma equipe enorme para todos os detalhes das fichas e de imediato providenciar o primeiro contato em 24 horas. Por quê? Depois eu vou falar para vocês por que isso. Uma alma, uma pessoa, uma vida vale mais que o mundo inteiro. Então, queridos, isso é sério. Procura por Saulo, apelidado de Tarso. Até o céu reconheceu o apelido do cara. Isso fala da importância que Deus dá às pessoas que estão começando a sua vida espiritual. Voltando para Santarém, depois do contato em 24 horas, em 72 horas é para começar o discipulado inicial. Com o manual do acompanhamento inicial, é para começar com a pessoa. Depois você vai entender melhor sobre isso. Irmãos, Jesus disse na sua palavra, João 17:12, ele diz o seguinte: quando eu estava com eles, guardava-os no teu nome que me deste, e o protegi-os, e nenhum deles se perdeu. Esse é o nosso desafio. Porém, algumas vezes as coisas se complicam, ou nós temos algumas dificuldades de não acreditar em algumas conversões. Olha o que aconteceu com Ananias no versículo 13, estamos em Atos 9, versículo 13 e 14 agora. Olha o que aconteceu. Isso acontece bastante conosco. Ananias, porém, respondeu. Ananias agora vai dar a resposta dele para Jesus, que mandou ele à procura de um homem apelidado de Tarso, na rua direita, na casa tal e tal e tal. A reação de Ananias. Ananias, porém, respondeu: Senhor, de muitos tenho ouvido a respeito deste homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém, e para que trouxe autorização dos principais sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome. Ou seja, Ananias estava indo tão bem, mas agora Ananias faz o seu comentário para Jesus. O que ele diz? Nas minhas palavras: Jesus, o senhor está um pouco equivocado. O que o senhor está me mandando fazer, ir atrás desse homem, o senhor não está muito ligado. Olha, esse homem é perigoso. O senhor não está sabendo disso, mas esse homem é perigoso.
Esse homem, ele tinha no bolso uma carta de autorização para arrebentar com os crentes. O senhor não está sabendo disso, não. Olha esse homem, Jesus, esse homem, ele tem um histórico terrível. O senhor não sabe disso. E agora você me manda lá a domar essa fera. O que é isso? Então, queridos, temos um problema. E esse problema acaba acontecendo conosco. De repente, nós também não acreditamos na conversão de algumas pessoas. E nós já fazemos o nosso pré-julgamento daquela pessoa. Não, isso não vai se firmar, não. E isso não vai para frente, não. Esse cara, essa cara, rapaz, isso aí eu conheço e tal. Nós temos uma dificuldade horrível de crer que aquele que começou uma obra, ele vai concluir, ele vai terminar até o dia de Cristo Jesus. Então Ananias aparece dizendo, não, o senhor está equivocado, mestre. Eu que sei das coisas aqui embaixo, o senhor não sabe nada aqui na terra. E algumas vezes isso acontece conosco. A gente começa, esse homem é perigoso, o histórico dele é terrível. Ele não vai conseguir crer em Jesus. O currículo dele é de bandido. Ele não vai conseguir se firmar. Deixa esse cara para lá. Ele para lá, a gente aqui vive o melhor. Deixa o cara para lá. Atitude, como eu já disse, atitude desses discípulos ou do Ananias, muitas vezes, infelizmente, a nossa. Este comportamento, ele é completamente maligno e algumas vezes essa mentira tenta soar na nossa cabeça. E aí o que Jesus disse? Ananias, me perdoe. Jesus disse, Ananias, me perdoe, eu não sabia disso. Então não vai mais, me perdoe. Será que foi isso que Jesus disse para Ananias? O que vocês acham? Claro que não. Olha o que Jesus disse para Ananias, versículo 15. Atos 9:15, a resposta de Jesus. Mas o Senhor lhe disse, leia para mim, mas o Senhor lhe disse o quê? Vai e vai, obedeça, vá lá, vá e vá. Fale para o seu vizinho e fale só para ele assim, vai. Não fale com muito carinho não, fale assim, vai. Isso. Meus amados, quantos Paulos já foram abortados nas nossas igrejas? Quantos Paulos já foram perdidos porque não foram consolidados no nosso meio? Quantos Paulos que ninguém se interessou em ajudar? Quantos Paulos que ninguém acreditou, ninguém persistiu, ninguém foi atrás? Veja ao contrário, quando Ananias se dispõe para obedecer o que Jesus lhe mandou a fazer. Esse é o nosso dever, a nossa obrigação, queridos, de obedecer o comando do nosso mestre. Ananias então decide obedecer. Olha o que aconteceu, versículo 17 a seguir. Então Ananias foi. Obedeceu. Então Ananias foi e entrando na casa, impôs sobre ele as mãos, dizendo, Saulo, irmão, o Senhor me enviou a saber o próprio Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, para que recuperes a vista e fique cheio do Espírito Santo. Imediatamente lhe caíram dos olhos como umas escamas e tornou a ver. A seguir levantou-se e foi batizado, e depois de ter se alimentado, sentiu-se fortalecido, e então permaneceu em Damasco alguns dias com os discípulos. Veja bem, a primeira visita da consolidação de Ananias a Saulo
na primeira visita, vamos dizer, em 24 horas, milagres já aconteceram na vida do novo convertido. O que aconteceu? Ele, no momento da consolidação, ele já foi liberto, as escamas da cegueira maligna já caíram por terra. Ele já se libertou, ele já foi batizado, ele foi cheio do Espírito Santo e ele foi alimentado pela palavra que o discípulo Ananias ministrou a ele. Tudo isso apenas na primeira visita da consolidação. Se nós não fazemos isso com as pessoas, meus amados, nós podemos facilmente perder elas. E quando nós não ligamos para as pessoas, quando nós não fazemos o processo correto, nós estamos entregando a pessoa ao diabo de volta, infelizmente. Então, um dos segredos é, a pessoa manifestou interesse pela decisão, de imediato, procurar alimentar ela. Procurar alimentar ela. Procurar alimentar ela com a palavra de Deus. Por quê? Por que essa urgência? Por que isso é sério, meus amados? Porque as pessoas, geralmente todas as pessoas, logo após o momento da entrega a Jesus, a maioria das pessoas geralmente passa por 10 das principais dificuldades na sua vida. Eu vou ler muito rápido as 10 principais dificuldades que geralmente toda pessoa passa por essa experiência após a sua decisão para Jesus. Número 1, chamamos de emoções conflitantes. O que é isso? São momentos que depois que a pessoa sai da igreja, as pessoas deixaram ela foi para casa, começa a primeira situação a acontecer. Geralmente todas as pessoas. O que é isso? A pessoa começa a pensar, será que é isso mesmo que eu quero? Passou a festa, acabou a festa, a pessoa entrou no quarto dela, está sozinha. Lá vem as sugestões do inferno para atacar ela, para ela retornar para o curral do capeta. E uma das primeiras reações, um dos primeiros pensamentos que ataca a pessoa é essa. Será que é isso mesmo que eu quero? Outro, o que será que vão pensar de mim os meus amigos e a minha família? Você começa a entender por que a urgência da consolidação. Você começa a entender por que em 24 horas alguém precisa ligar ou precisa pessoalmente encontrar com essa pessoa, porque este é o momento de crise espiritual que a pessoa se encontra. O que será que vão pensar de mim? Segunda crise, a crise da transformação. Ou seja, dificuldades de se libertar dos seus costumes antigos, dificuldade de se libertar das suas ideias mundanas, de tudo aquilo que a pessoa aprendeu como gente até agora, de tudo aquilo que é seus hábitos, algumas vezes malignos. Dificuldade de se libertar das suas amarras da vida no geral. E todos vocês sabem que as pessoas de hoje, elas são muito problemáticas por causa de muitas coisas, e umas daquilo que elas participam, vivem, vê na internet. Então não é fácil libertar essas pessoas.
E as pessoas de amanhã serão mais complicadas por causa de todas essas coisas disponíveis para a pessoa se enfiar, se atolar. Espiritualmente falando. Nós tivemos em Santarém filho de pessoas firmes da igreja, que se enfiou na internet e desmoronou completamente. Eu conheci a história de um rapaz muito firme do louvor da igreja, que essas coisas da internet arrebentaram ele, desmoronou, começou a vegetar. Um rapaz de uns 18 anos vivia se urinando direto, não controlava mais nada, queridos. Gente já de dentro da igreja, do louvor, da adoração. Agora veja quem não tem um temor de Deus e está atolado nessas coisas. Eis a razão porque nós precisamos levar muito mais a sério o momento da consolidação com todas as pessoas que mostrarem interesse